Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. Estamos abordando o tema propagação das ondas eletromagnéticas, o serviço de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Até agora, vimos esse conjunto de aulas e essa é a nossa aula de número 30, propagação no interior de edificações. Parte 1, de duas partes. Os objetivos são apresentar, caracterizar o ambiente indoor e aplicar modelos de atenuação em análise, projetos e situações práticas específicas. O que caracteriza um enlace indoor dentro de edificações? Realizado dentro de uma edificação, que seja uma residência, um escritório, um ambiente de comércio ou mesmo uma fábrica. Então, nós estamos considerando esses ambientes, residências, escritórios, centros comerciais e fábricas. O ambiente indoor se caracteriza por distância, variação do ambiente e potência de transmissão. Então, as distâncias são menores que nos enlaces externos, outdoor. O ambiente varia muito, paredes, alvenaria, drywall, gesso, divisórias, janelas, móveis. E as potências são da ordem de dezenas de miliwatts. Temos duas frequências envolvidas, 2,4 e 5 GB. Nesta aula, nós não estamos abordando o serviço de comunicação multimídia, aquele de distribuição de internet a maior distância. Não, é só enlaces dentro de edificações internas. A frequência 2,4 GB é bastante conhecida para os enlaces sem fio. Temos apenas 3 canais que não se sobrepõem, muito congestionada, muito sujeita a interferência e não há garantia de qualidade de serviço. Equipamentos são de baixo custo e eles já estão integrados a notebooks e celulares. A frequência de 5 GB, a tecnologia é mais moderna, mas tem um menor alcance devido à frequência, mais atenuada por obstáculos, paredes, sofre menos interferência por ser uma faixa de frequência menos poluída, maior número de canais sem sobreposição, mas menor quantidade de dispositivos compatíveis. Qual é a melhor faixa? Você escolhe. Veja só. Aí estão as características de alcance, interferência, compatibilidade e taxa. Observe igual. Será verdade? Vamos pegar então o padrão, protocolo CS2.11. Observe que para as frequências do padrão A e G, respectivamente 5 e 2,4 GB, é a mesma taxa máxima, 54 megabits por segundo. Observe que os alcances de 2,4 são maiores. E as mais novas tecnologias, sim, as taxas são maiores. Qual é a taxa máxima, então? Depende da relação sinal-ruído. Essa equação, ou teorema de Hartley-Shannon, C máximo é a taxa teórica máxima possível num canal limitado em banda e sujeito a ruído branco aditivo gaussiano. É um valor limite, é o máximo, é impossível de ser atingido, mas serve como um fator limitante. Você sabe que aquele é o máximo. Se alguém disser que passa do máximo, tem alguma coisa errada. Depende, é claro, da largura de banda e da relação sinal-ruído. Repare no log na base 2. Vamos colocar agora a relação sinal-ruído em dB, como é usual em telecomunicações. Ah, mas a sua máquina não tem log na base 2? Não, tem problema. Vamos converter mais tarde. Aí nós temos uma tabela em que nós temos a relação sinal-ruído e a taxa máxima. Só substituindo a equação. Observe que, como a relação sinal-ruído é de 0 dB, o valor numérico da taxa máxima teórica é igual ao da largura de banda, 20 megabits por segundo ou 20 MHz. Conforme a relação sinal-ruído aumenta, aumenta a taxa máxima. Observe que depende da taxa máxima do protocolo. Se for 54 megabits por segundo, esse é o limite máximo. Um parâmetro muito importante, fundamental na área de telecomunicações, é a eficiência espectral de modulação. Quantos bits passa por largura de banda? E aí está a equação, dependendo agora da relação sinal-ruído em
dB. Como nós tínhamos falado, não tem log na base 2 nas máquinas de calcular comuns. Então, vamos passar para log na base 10. Está aí. Vamos agora pegar os valores dados pelo protocolo, pela norma, pelo padrão. E vamos calcular a eficiência espectral, ou seja, qual é a taxa máxima especificada nesse protocolo, dividido pela largura de banda. E nós achamos esses valores que vão de 2,7 nas tecnologias mais antigas até 5,42 nas mais modernas. O que está aumentando? A eficiência espectral de modulação. Mas observe a relação sinal-ruído mínima necessária para isso acontecer. Passou de pouco mais de 7 dB para pouquinho acima de 16 dB. Regra geral. Quanto maior a eficiência espectral de modulação, quanto mais bits por hertz o sistema consegue colocar, maior a relação sinal-ruído mínima necessária. Não estou nem falando em código corretor de erro ainda. Sim, mas se você trabalha na área, você deve ter percebido que esses valores não estão exatamente reais. Sim, porque nós temos um modelo teórico, valor máximo de referência, inatingível na prática. E na prática, nós temos outros equipamentos produzindo interferência. Esses equipamentos vão degradar o desempenho da sua rede. Temos aí babá eletrônica, micro-ondas, telefone sem fio, vários equipamentos na faixa 2.4, ponto para 5 GB. Em ambiente de escritório agora, nós temos um outro problema. Muitas pessoas utilizando e fazendo tanto download quanto upload. Cuidado, utilize o equipamento adequado. Comércio também, muitos equipamentos ativos, aí também já as taxas agora são um pouco menores de upload. Fábrica, muito ruído devido ao chaveamento dos motores, mas sem telhamento das máquinas. Vamos ver agora alguns mecanismos e perturbações na propagação dentro de edificações. Reflexão, o sinal bate, volta ou vai para outra direção que não é desejada, ou chega para outra direção que não é raio direto. Várias reflexões da original, multipercurso. Se você tem dúvidas sobre esses fenômenos, dê uma olhada logo nas nossas primeiras aulas de propagação em antenas. Espalhamento, interferência e difração. Tudo isso acontece junto e misturado ao mesmo tempo nos sistemas de rede sem fio. A propagação, então, vai depender da frequência de operação, do layout, da forma, né? Como é colocadas as paredes, o material de construção, o tipo de alvenaria, o tipo de edificação e a concentração de móveis e equipamentos. Pomos portas, pode estar aberta e fechada, pode ter armário, estante, pode ter aquário. Lembra da aula sobre aquário, atenuação 2.4 GB? Enlace pode ser visibilidade ou sem visibilidade, geralmente sem visibilidade. E a própria circulação de pessoas vai afetar a propagação nessa faixa. Temos aí exemplo de uma residência onde temos duas ligações, né? Estamos supondo o roteador na sala. Queremos falar com o ponto A. O trecho A em vermelho, passa por duas paredes de alvenaria, uma porta talvez. Já para o trecho B, só uma porta. As distâncias são parecidas e a atenuação por alvenaria vai ser muito maior no trecho A. Num escritório comercial, colocamos o roteador, o AP na recepção. Veja os trechos vermelho e azul, o número de paredes que tem que atravessar. Já o trecho em verde pontilhado é praticamente espaço livre. Mesma coisa nesse conjunto de salas comerciais. Como são essas divisórias? Alvenaria? Ou talvez uma divisória que não seja alvenaria, gesso, alguma coisa assim? E a circulação? Mais espaço livre. Um grande centro comercial, um pouco maior agora, nós temos as regiões, o trajetório em vermelho, totalmente obstruída, passando por várias divisórias ou paredes. Já os trechos em azul, marcado por propagação, praticamente um túnel, um espaço livre. Os modelos que nós dispomos, a primeira pergunta é: o que é um modelo de propagação? É uma fórmula, é uma equação empírica. Você vai para um certo lugar, faz uma série de medições, várias situações, e tenta fazer uma equação que reproduz essa variação, essa atenuação. Claro que depende do ambiente que você fez aquele seu trabalho.
O que nós queremos é a equação para o cálculo da atenuação. Lembra da nossa aula de projeto enlace sem fio? Se eu tenho a potência de saída e o ganho das antenas, me dê a atenuação que eu calculo a potência recebida. E nós sabemos que sistema sem fio, sim, eu vou esquecer um pouquinho da relação sinal-ruído. De uma maneira geral, quanto maior a potência recebida, maior a taxa, melhor a qualidade da sua rede, até que alguém resolva fazer uma solda a ponto e destruir com a sua rede. Qual é a atenuação? Qual é a área de cobertura? Então, temos as equações, os modelos empíricos, que são a partir de várias medições. Esse modelo, para ele ser generalizado, ele deve ser possível mudar. O mundo inteiro usa o mesmo tipo de tijolo, alvenaria? Claro que não, temos que adaptar para cada situação. Então, o modelo genérico deve incluir atenuação para o espaço livre, sempre tem. A perda por obstrução, decaimento depois da visibilidade. A perda por paredes e por pisos. Esse é um modelo genérico, vários pesquisadores, né, tem vários modelos repetindo esse modelo daí. Então, a ATP-DB é a atenuação média, né, do percurso. A primeira parcela é a perda para o espaço livre. Nós já conhecemos, fizemos vários exercícios com ela. A segunda parcela é obstrução. Repare que aparece dt, que é a distância total do enlace, e d0, que é a distância até a primeira obstrução, a distância de espaço livre. Tem um parâmetro NSF, que nós vamos ver mais tarde. Uma parcela de divisórias e paredes e pisos e andares. Cada país, cada material vai ter seu valor. Então, o NSF é o expoente de perda por percurso para o mesmo andar. Veja quando nós temos o modelo de espaço livre, que é muito limitado, não é válido para as redes em geral. Quando eu estou na distância, por exemplo, de 1 metro, o zero nesse meu gráfico é a referência. Pode ser menos 55 dBm, menos 65, menos 40 dBm, é a referência zero. Cada vez que eu dobro a distância, observe que eu fui de 1 metro para 2 metros, eu dobrei a distância. Não importa qual é a referência, no modelo de espaço livre, a potência está 6 dB abaixo, 6 dB menor. Se eu for para 10 metros, 10 vezes, a atenuação é 20 dB maior, o sinal é 20 dB menor. A atenuação está aumentando e o meu sinal está caindo nessa inclinação. Menos 6 dB por oitava, menos 20 dB por década. E no trecho obstruído, repare que a partir de D0, a curva que mostra o nível de sinal recebido cai muito rápido. D0 é o limite de visibilidade, até D0 é espaço livre. Coloquei D0 sobre 2 para mostrar para você. Quando você dobra a distância, quanto é que você caiu? Veja lá no gráfico, 3 traços. Cada gráfico, por exemplo, 2 dB. Cai 6 dB no meu sinal. No trecho sem visibilidade, o sinal cai muito mais rapidamente. Então, veja 10 vezes N, 13 vezes N. Esse N no espaço livre vale 2. Em condições obstruídas, maior que 2. Mas tem uma situação bem interessante, que nós vamos ver daqui a pouco. Quanto vale esse N? Bom, deve ser maior que 2, você deve estar pensando. Bom, nem sempre. Lembra daquela situação do corredor, do escritório, do shopping? Nessa situação é como se fosse um túnel, um guia de ondas. E nesse caso, meu amigo, o N é menor do que 2. Lembra das aulas de Fresnel? Da primeira zona de Fresnel? Então, aí está a situação. Nesse caso, você tem uma propagação muito boa. Na prática, é bem diferente. Eu tenho o raio direto, que passa pela parede atenuado. Eu tenho um raio refletido, tenho sinais espalhados. Tudo isso chegando no receptor e perturbando. Vamos ver caso a caso. Primeiro, o raio direto. D0 é a distância desobstruída. dt é a distância total. Então, esse raio direto sai do transmissor até o receptor em espaço livre até D0. E daí para frente, atenuado pela obstrução. Sim, mas temos também o raio difratado, lembra? Huygens. Então, a fonte até a parede e ali aquele ponto da parede agindo como se fosse uma nova fonte. Lembra da zona de Fresnel? Está aí ele. Então, nós temos agora no receptor uma soma de 2 sinais. Para começar, esse raio direto que passa pela parede e do raio difratado.
Pode somar sinal senoidal? Sim, nós vimos isso já na aula de projeto de enlace sem fio. Se tiver em fase, esqueçamos o atraso por um instante. O atraso é que vai produzir a interferência intersimbólica, isso é um problema. Mas esquecendo o atraso, que nós não podemos, mas vamos só por um instante esquecer, se nós estivermos em fase, o sinal é até mais forte, há um reforço do sinal. Se estiver fora de fase, ou 180 graus, ou lambda sobre 2, os sinais se anulam. Então, nós temos várias situações. Primeiro, o sinal pode até se reforçar, mas ele pode chegar atrasado e provocar interferência intersimbólica. Então, embora a soma vetorial pareça que o sinal é mais forte, sim, em amplitude ele é, mas está atrasado e ele vai começar a ter uma perturbação nos bits que vem depois. É a chamada interferência intersimbólica. Começa a aparecer erro no receptor e a tua taxa tem que reduzir. Não, mas tem mais. Espere, ainda tem mais. Além do raio direto obstruído, além do raio difratado, temos o sinal refletido. Sim, nós estamos numa residência, tem coisas de metal, no escritório tem estante, parede. Então, o sinal que chega no receptor é uma soma de vários sinais combinados. Fase, amplitude e retardo diferentes. É um pesadelo. Resumindo, o ambiente de propagação indoor é caracterizado pela absorção, difração e reflexão multipercursos. Temos grande diversidade de materiais, seja residência, escritório, centro comercial, fábrica. Então, é difícil um modelo que atenda a todas as situações. E os modelos de maior aceitação, que nós veremos na próxima aula, vão levar em conta essa individualidade, que vai caracterizar cada situação. Vamos aplicar modelos para 4 situações. As duas faixas que nós estamos trabalhando são 2,4 e 5 GB. 2,4 mais sujeito a ruído de interferência e, em média, maiores alcances é mais comum de se encontrar. 5 GB o espectro é mais limpo, menos poluído, alcance um pouco menor e um pouco mais difícil de achar. Na próxima aula, vamos trabalhar muito com dB e unidades derivadas do dB. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, dá uma olhada aqui mesmo no canal, que você tem vários vídeos a respeito. Mas se você quiser se aprofundar mais sobre esses e outros assuntos, eu recomendo a você o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Com isso, nós encerramos a nossa aula 30, primeira parte de propagação no interior de edificações, propagação indoor. Próxima aula, aula 31, finalizaremos o assunto, abordando os modelos para análise e projeto de enlace sem fio em diversos ambientes. Vamos apresentar diversos exemplos resolvidos de situações que foram medidas e os resultados que decorreram daí. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Boa sorte e até a próxima.